vocês, se explicar um pouquinho, né, por que, né, que a gente está tão interessado em convidando, né, vocês lá do Centro de Direitos Humanos, representando a Apostila, né, e a gente tem muito interesse em conhecer o trabalho de vocês e também explicar, então, esse interesse específico nessa disciplina. Primeiro, falando que é um projeto pedagógico que quer se aproximar da sociedade, da comunidade, com esses projetos, com devolutivas, né, para questões importantes para a sociedade, pensando sempre os problemas sociais e esse outro viés da gestão pública, né, gestão de políticas públicas. E então ela tem esse caráter um pouco diferente, a gente só tem uma aula por semana. Olha, meu entendimento quanto a pessoas em situação de rua são pessoas que no seu cotidiano estão na rua, né? Não necessariamente elas durmam todos os dias na rua, mas elas necessitam, né, nas suas relações sociais, no trabalho, etc. Elas suprem suas necessidades a partir da rua. Se eu considero que elas são os invisíveis da sociedade, veja, eu não usaria nem esse termo, mas sem dúvida alguma que são populações muito expostas a violações de direitos, seja de moradia, de educação, de saúde, esporte, lazer, cultura, etc, etc. O ano de 2003 foi marcado pela criação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça e que tornou-se o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criando diversos centros de referências com o intuito de acolher vítimas de violações dos direitos humanos e para monitoramento das violações, ainda que sem o acionamento das vítimas. Criado em 2011, fruto da Política Nacional de Direitos Humanos, o Centro de Referência em Direitos Humanos Marco Dionísio nasce da ideia de promoção dos direitos humanos nas práticas cotidianas. O Brasil contava com mais de 20 centros e hoje possui somente o CRDH da UFRN, enquanto projeto de extensão vinculado ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixila. Atualmente, o centro atua nas áreas de psicologia, comunicação, assistência social, educação e direito. A rede de serviços comporta atividades de combate à violência doméstica, LGBTfobia, racismo, bem como assiste pessoas em situações de rua, pessoas com deficiência, neuroatípicos, apenados, entre outros grupos invisibilizados, marginalizados e vulnerabilizados. Eu queria saber mesmo de vocês o que vocês entendem como direitos humanos. Qual o conceito que hoje vocês entendem como direitos humanos? Se vocês puderem falar, ou quiserem opinar sobre, fiquem à vontade. O que é direitos humanos? Digamos, diretrizes que servem para dar um norte ao bom andamento da questão da dignidade humana. Eu acho que é interessante a gente começar por isso, rapidamente. O entendimento de direitos humanos, da teoria clássica, é aquele direito dado pela condição humana. Tão abstrato como parece mesmo assim. Então, se você é humano, você tem direitos naturais. Direitos esses, como você falou, né, que nos aproximam, que nos fazem disputar o mais próximo do ideal de dignidade. E é basicamente essa concepção mais justnatural, né, mais naturalista da coisa, que a comunidade internacional se entende. Os direitos humanos foi uma ferramenta de constituição de movimento social. E isso é uma diferença, de fato, do que a gente pensa em direitos humanos. Né? O Estado, obviamente, não constitui movimentos sociais, não impulsiona. Agências internacionais, ONGs, não constituem, podem apoiar, podem fazer parceria, mas formulam liderança. Esse é um papel, de fato, que às vezes é do próprio movimento. Mas os centros de referência de direitos humanos têm essa autonomia
inclusive de formar liderança, de pensar estrategicamente como é a atuação do movimento social. Renata Barbosa Melo, sou militante do MNPR. Eu vou dizer uma poesia aqui que eu fiz. Às vezes eu escondo minha dor atrás de um sorriso para não preocupar as pessoas ao meu redor. Eu escuto todo mundo, mesmo quando ninguém me escuta. Eu me preocupo com todo mundo, embora poucas pessoas se importem comigo. Eu sou forte porque eu tenho que ser, não porque eu queria ser. Às vezes eu só quero um abraço e alguém para me dizer: não se preocupe, eu estou aqui com você. O uso de moradias abandonadas públicas, aqui não estou de tomar propriedade privada de ninguém, né? Mas quantos prédios públicos abandonados a gente tem na cidade? E quantos desses prédios públicos poderiam ser transformados em moradias para as pessoas que estão em situação de rua? Então, são projetos. Isso é uma proposta, isso é uma proposta, exatamente. E que existe, existe internacionalmente, inclusive, né? Esse projeto que se chama Moradia Primeiro, né? House First. Do próprio, como estava falando o Matheus aí, do relacionamento entre hospitais, esse negócio, quando a gente chega aqui morador de rua, muitas vezes eles não atendem não, deixa nós lá, pode estar ferido, pode estar o caramba de asa, e eles estão lá, e aí nós lá feridos, até vir um abençoado. A disciplina de vivências públicas de extensão universitária possibilita a troca de experiência entre atores de dentro e de fora dos muros da universidade, com o intuito de pensar o fortalecimento e a consolidação de políticas públicas e modelos cada vez mais participativos. Assim, convidamos o Centro de Referência em Direitos Humanos Marco Dionísio e o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua do RN para participar de discussões em sala de aula sobre os invisíveis na sociedade, o Estado e as políticas públicas. Os Anjos da Madrugada, na sua atuação há mais de 20 anos em Natal, trabalha no intuito de amenizar as necessidades básicas de pessoas em situação de rua. Uma vez por semana, eles se juntam em comboio, distribuindo comidas, bebidas, até mesmo roupas e lençóis, tentando diminuir a carência dessa população. Nós vamos ouvir a Rose, ela vai falar um pouco da sua participação nesse projeto dos Anjos da Madrugada. E aí, Rose, como é que você começou nos Anjos? Então, eu comecei com um convite de um amigo e é muito gratificante estar aqui. Eu sempre digo, onde um ou mais está reunido, né, em nome de Deus, ali ele está. E a gente leva não só alimentos, mas principalmente para atender essas pessoas em situação de rua, nós levamos uma palavra amiga, um conforto, e é uma alegria que eu falo que a gente fica ainda mais feliz que eles. Sempre pensando assim, como eu penso, né? Quando eu chego num lugar desse, eu falo, o que Deus faria no meu lugar? Tá certo que a gente tem a natureza pecaminosa, né? Mas só indo por esse norte, a gente já está levando assim, muito mais a calor humano, não só alimento, mas alegria para essas pessoas. O Mário relatou, ele, o fundador dessa jornada dos Anjos da Madrugada, que sempre trabalhava em grupos e observava outras pessoas trabalhando sozinhas no mesmo intuito. Com isso, eles a convidavam para andar junto, porque com ele era mais seguro, pois no decorrer dos anos foi aprendendo os macetes desse trabalho.
nos Anjos da Madrugada foi uma experiência de extrema importância para nós estudantes, pois entender a complexidade do trabalho, escutar as histórias dessas pessoas que chegaram à situação de rua, nada mais compreensível do que vivenciar. Foi com base na pergunta filtro. O conceito por si só já delineia, né, desenha o que é que a pesquisa, na verdade, compreende e vai entender como que é a pessoa em situação de rua. Então, no questionário, a gente utiliza 2 questionários, o questionário básico, com perguntas mais gerais, e o questionário de amostra. Então, a cada 9 pessoas entrevistadas, a 10ª respondeu o questionário de amostra, que era um questionário maior, né? E aí, a pergunta filtro que existia era quanto tempo a pessoa estava dormindo, ficando em situação de rua. Se fosse há mais de 7 dias, aí a gente entrevistava, né? Que era uma pergunta também que a gente também tinha o cuidado de fazer de uma forma mais cuidadosa, por ser uma pergunta também delicada, porque a gente compreende, por exemplo, principalmente aqui em Natal, que tinha algumas pessoas que vinham para trabalhar, passam tempo dormindo. Isso é muito comum às vezes ali na Ceasa. No Ceasa, como tem muito caminhão, né, enfim, eles vêm, dormem por ali, aí trabalham e depois voltam para casa. Então essas pessoas elas não entram no critério, mas a gente ia conversando. Aí em contrapartida, por exemplo, a gente chegou em algumas ocupações e aí dependendo da irregularidade mesmo que eram construídos os barracos, essas pessoas elas entravam no conceito de pessoas em situação de rua, pela irregularidade da moradia. Não tinha energia, não tinha água, os barracos eram só de madeira, enfim, né? Se estivessem ocupando também prédios públicos, também entraria no conceito. A gente também chegou em comunidade terapêutica, pessoas que estavam em situação de rua. A gente fez um levantamento com todas as comunidades terapêuticas do Rio Grande do Norte, entrou em contato com elas para saber se lá existiam pessoas que tinham saído da situação de rua e estavam em comunidade terapêutica, porque quando elas saíssem da comunidade terapêutica, elas voltariam para a situação de rua. Então a gente compreende que, embora permanentemente elas estivessem naquele espaço, acolhidas naquela instituição, a situação de rua não tinha sido superada, né? Entramos também nesse debate para instituições de longa permanência, de idosos, por exemplo, né? E eu acho que é isso, assim, por isso a importância da definição do conceito, especificamente, né? Porque isso era um grande gargalo, às vezes tinha casos assim que a gente tinha que sentar e decidir entre a equipe, e aí, Quando vocês me perguntam o que seria uma política ideal que compreenda todas as demandas da pessoa, enfim, acho que a gente poderia ficar aqui várias horas, né? Falando sobre isso, né? Porque na verdade teria que ser algo que abarcasse muita coisa, né? De qualquer maneira, a gente pode adiantar que, por exemplo, o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, nos seus princípios aqui no Estado, ele sempre pautou a questão da assistência e da saúde, digamos, como prioridade, né? Nos últimos anos, a pauta da moradia tomou corpo. Então, percebam que são pessoas que têm direitos violados nas mais diversas esferas, né? São esferas, enfim, que se comunicam e que devem ser articuladas para garantir os direitos das pessoas. Então, eu não teria como dizer uma política, né? Mas um conjunto de políticas articulados, atuando em rede, tendo órgãos para garantir a fiscalização, a efetividade, e sim, a partir daí, nós temos uma boa política pública geral para a população em situação de rua. Acho que o que fica de bom dessa experiência também é a oportunidade de dialogar com essa população, com a população em situação de rua, e a oportunidade de trocar experiências e saberes. A disciplina de vivências sempre tem esse caráter mais imersivo, que justamente foi o que nos possibilitou a ir além dos muros da universidade. Dessa forma, a gente entrevistou movimentos populares, como no caso do Movimento Pop Rua, fomos atrás de lideranças das setas, a fim de elaborarmos esse documento e nos aprofundarmos no tema. A respeito da matéria de vivências públicas de extensão universitária, ela veio agregar no sentido de entendermos melhor a realidade, sobretudo, das pessoas invisíveis, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua,
que foi o nosso objeto de estudo, onde conhecemos o movimento Pop Rua, o Anjos da Madrugada, que fornece alimentos para a população em situação de rua, bem como a opinião de alguns gestores locais e como podem sanar esse problema, se existem políticas que podem minimizar os impactos para pessoas que vivem em situação de rua. Bom, eu quero dizer que foi uma experiência muito interessante trazer lideranças do movimento Pop Rua, pessoas que moraram ou que moram ainda na rua, crianças, bebês, e trazer para dentro da sala de aula, trazer para a universidade pública gratuita do Brasil, né? E eles falarem de como vivem e de como são tratados pelo Estado. Acho que foi de grande crescimento e aprendizado para os alunos da turma de vivências públicas do curso de GPP.